Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Esta carta ele escreve por volta do ano 55, ele estava na cidade de Éfeso, na sua terceira viagem missionária, quando ele escreve essa carta. Eu quero que você acompanhe comigo, porque esta também é uma das mais belas cartas escrita por Paulo para os gentios. Então vamos orar e agradecer a Deus por este momento bom na sua presença. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por essa tarde e por esta oportunidade de iniciarmos hoje a leitura da carta escrita aos Coríntios. Obrigado por este privilégio, Pai. Dá-nos do teu Espírito, Senhor. Fala conosco através desta leitura no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, primeira epístola de Coríntios, capítulo 1. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento. Porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual foste chamado, à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloe, que existem discórdia entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar eu sou de Paulo, enquanto o outro declara eu sou de Apolo, e outro eu sou de Pedro, e outro ainda eu sou de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, a fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da casa de Estéfanas, além destes não me recordo se batizei algum outro irmão. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. No início da carta, aqui Paulo já mostra, na verdade, o motivo da carta, apesar de ser uma igreja alcançada pela graça, uma igreja que manifestava os dons do Espírito Santo, mas existia a discórdia, isso era uma vergonha. Paulo estava dizendo, isso é uma vergonha que há entre vocês grupos, facções, divisões. E é por isso que ele apela para um mesmo pensamento. Aqui Paulo não está pedindo para que ninguém pense por ninguém, para que ninguém decida nada por ninguém. Quando ele fala de um mesmo pensamento, ele está falando de um mesmo evangelho. Porque se eu pensar conforme o evangelho, eu não vou ter discordância do meu irmão que também pensa conforme o evangelho. O problema é quando existe pensamentos particulares. E aí Paulo está dizendo, essas coisas que vocês estão discutindo aí entre vocês, sobre esses grupos, um sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Cristo não está dividido, nós somos um grupo só, gente. Que vergonha, que coisa feia.
Vamos ter um mesmo pensamento, vamos ter um mesmo objetivo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É uma loucura. Para os gregos isso era uma loucura. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem em que o herói morre no final. Isso na cultura grega era uma loucura. Porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria desse mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Aqui ficou muito claro que por mais sábio que seja o ser humano, por mais versado que ele seja, ele nunca chegará a Deus, ele nunca entenderá ou receberá ou conhecerá a Deus se Deus não se revelar para ele. Porque a sabedoria humana não serve para revelar a sabedoria divina. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. No entanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios, no caso, os próprios coríntios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é, o que pretensamente julga ser. Com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Se você conhece a Cristo, se você tem alguma facilidade em demonstrar isso, isso não vem de você. Isso não vem de ninguém. Isso não vem da sabedoria humana. É Deus quem se revela e ponto. Portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. A fim de que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Você quer se gloriar? Glorie-se no Senhor, na cruz de Cristo, na revelação dele. Nós alcançamos a salvação e nós podemos ter acesso ao Pai através de Jesus Cristo, mas foi ele que nos revelou. Foi ele que se revelou a nós. Foi ele que se manifestou. O ser humano por si só, na sua pretensa sabedoria, na sua pretensa nobreza, na sua pretensa riqueza, coitado, não consegue dar um passo na direção de Deus pelo fato de que Cristo é quem se revela. Cristo se revela e você acata ou não. Esta é a mensagem do capítulo 1 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Amanhã a gente se encontra aqui no capítulo 2. Um forte abraço e até lá.